vocês lerem. Vou soltar todos os sonhos. Outro vídeo que eu já soltei um vídeo pra vocês, né? E esse outro vídeo que eu soltei pra vocês, eu já soltei 2, 3 sonhos, mas agora eu vou soltar todos os sonhos nesse vídeo, né? Que é as revelações que Jesus me deu, com certeza, para falar com vocês, né? E vou também soltar no livro de... Glória a Deus. No livro de Cantares, né? Meus amores, olha, Cristo fala conosco de todas as formas, né? Nosso Pai, nosso Deus Celestial. A gente só tem que estar o que atento à voz dele, né? Atento à voz dele, né? Isaías 58. Eu vou soltar para vocês que isso aqui, tem passagem aqui, né? Que Deus está alertando os pastores, tem passagem aqui que Deus está alertando as ovelhas dele, tem passagem aqui que ele está alertando o ímpio. Essa passagem aqui, ela do versículo 14 até o versículo 21, é de grande importância, né? Tanto para os pastores, como para o ímpio, como para as ovelhas. Meus amores, olha, bora lá, né? Olha, meus amores, eu vou soltar esse versículo no final, tá bom? Porque também eu vou fazer no livro de Cantares. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E lá direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos que a minha visão não faltava. Meus irmãos, quando eu dou uma paradinha assim, né? Porque eu fico lembrando, eu fico vendo assim a imagem dele, né? Dele em cima das nuvens, junto com os anjos. Assim, do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos que a minha visão não faltava terminar de ver de tanto anjo. É o exército dele, né? Igual tem escrito igual tem escrito nas Santas Escrituras, né? Que é o Senhor dos exércitos de anjos, né? Por então, é o nosso Jesus. Cristo, nosso Salvador, né? E naquele momento que eu tirei a vista dos anjos, que eu olhei para a terra, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão e olhando para baixo. E eu olhando para baixo, né, eu vi a rua de uma ponta até rachada, uma rachadura aberta. E lá na frente, eu vi o meu filho andando, assim, saindo, né, eu vi ele saindo, andando. E naquele momento que eu vi ele saindo, andando, né, eu olhei pro cemitério, na hora que eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, aí eu me acordei. Aí o que é que eu tenho para dizer para vocês? A gente tem que vigiar, a gente tem que estar 24 horas vigilando, entregando a nossa vida, a nossa alma nas mãos dele, né? E se santificando a ele, né, meus irmãos? O negócio é santificação, a gente tem que se santificar, porque Deus é santo, a eternidade ela é santa, os anjos eles são santos, tudo lá é santo. Os nossos antepassados se santificaram para ir para o céu. Do mesmo jeito, Deus espera que é a mesma coisa de nós, né? Meus irmãos, deixa eu soltar para vocês o outro sonho. Eu já soltei um do arrebatamento. Eu já soltei vários vídeos, solto o sonho, solto vários vídeos das Santas Escrituras. Agora eu tô soltando nesse vídeo só os sonhos, só as visões. Vocês querem tirar dúvida sobre a rachadura que eu vi no sonho? É só vocês lerem Apocalipse 7 e o versículo 12. Apocalipse 7 e o versículo 12. Que fala justamente sobre um grande tremor de terra, que é o que? Um grande terremoto, né? Então, meus irmãos, agora eu vou pro segundo sonho. Meus amores, eu sonhei que eu tava num campo. Quando eu olhava pra trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua. Ele vinha descendo uma rua por cima da calçada. Era uma rua cheia de comércio, cheia de pontos de comércio. E era uma rua de subida. Ele vinha descendo a rua, ele vinha descendo. E ele vinha de cabeça baixa por cima da calçada. Eu olhei pra ele, né? Eu olhei pra ele, quando eu me virei assim, que eu olhei, né? Eu vi ele completinho, dos pés à cabeça, né? O rostinho dele todo sujo de sangue. Eu fiz assim a lateralzinha do rosto dele todo sujo de sangue. Ele todo sujo de sangue. Eu vi ele todo sujo de sangue. Jesus estava todo coberto de sangue. A parte aqui do pano que cobria da cintura para baixo, né?
assim, até acima do joelho, né? Então, aquela parte ali que estava envolvida no pano nele, essa parte, o pano estava da cor de vinho, do sangue dele. E ele vinha com a coroa de espinho na cabeça e eu olhando para ele, né? Eu vi o semblante dele de tristeza. Quando eu me virei, eu vi um semblante dele de tristeza. E os mercantil não, os pontos de comércio tudo fechado. Não tinha uma pessoa no meio da rua. Uma pessoa não tinha no meio da rua. E quando eu avistei ele, eu, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele me abraçou, na hora que eu abracei ele, eu encostei a cabeça no peito dele, né? E naquele momento ali, ele me abraçou e me cobriu com o manto. Aí pronto, eu me acordei. Aí, meus amores, o que eu solto detalhe do sonho, eu digo pra vocês, quando eu terminei esse sonho, que esse sonho acabou, né? Eu terminei de sonhar ele, mas eu vou contar outro detalhe do que aconteceu no sonho, que é pra vocês ficarem mais cientes ainda, né? No momento que eu abracei ele, Jesus tampou a cabeça e Jesus limpou, porque ele estava todo sujo de sangue e era dos pecados da humanidade, né? Aí ele limpou, só para vocês verem, começarem a entender, para vocês entenderem. Ele limpou daqui até a ponta aqui do manto que ele foi crucificado. Esse manto que estava da cor de vinho, do sangue dele, estava vermelhozinho. E ele limpou até aqui a ponta do manto que ele estava transpassado na cintura dele. E ele tampou os pés, ele tampou do joelho para baixo, né? E tampou daqui para cima. E daqui para baixo ele limpou até aqui, né? A parte aqui do onde ele foi, da onde ele, como é que chama, meu Deus? A parte do pano que o transpassou na cintura dele. É mesmo o transpassar na cintura dele igual uma toalha, o pano tava. Então, e tava bem vermelhozinho o pano da parte de baixo, né? Então, foi desse jeito que eu vi Jesus. Quando eu me acordei, eu disse assim, fala, na hora que eu me acordei, eu disse assim, fala, o que é que Jesus quer me dizer com isso? Eu não entendi, foi nada. Aí eu fiquei imaginando, eu fiquei olhando assim, né, me recordando dos detalhes do sonho, assim, mas eu vi no rosto dele que ele tava triste, né? Aí eu disse assim, vários, eu também fiquei imaginando, né, assim, não tinha ninguém no meio da rua, né? Ele, nosso Salvador, cadê o povo, cadê os pastores, não tinha ninguém com ele. Aí eu disse assim, não acredito que Jesus está abandonado no Evangelho. Eu disse assim, Jesus, é isso que tu está me mostrando? Tu está abandonado no Evangelho. Pois se eu tiver, tu não vai estar mais não. Eu vou estar contigo pregando o Evangelho até o último dia da minha vida. Meus amores, foi isso que eu fiz. Eu fiz isso, eu vou ler aqui para vocês no livro de Cantares, porque essa semana, hoje eu não sei nem quanto é o Júnior, acho que é bem 26 ou é 27, não sei, né? Então, foi ontem ou foi ontem, eu me acordei ele sussurrando esse versículo no meu ouvido. Eu estava deitada, né, na rede e como se ele tivesse chegado, tivesse estar falando comigo sobre esse versículo. Aí eu disse assim, eu vou soltar esse sonho, ainda vou soltar esse versículo, porque eu sempre solto o sonho, já sempre solto o versículo, entendeu? Porque quando eu vi ele daquele jeito, daquela forma, eu disse assim, Jesus, tu tá abandonado no Evangelho, tu não vai estar mais não, tu não vai estar só mais não, eu vou estar mais tu. Aí ele apareceu pra mim pela terceira vez em sonho. Aí o que ele me mostrou na terceira vez em sonho, ele mostrou que estava mais eu do meu lado pregando o Evangelho nas redes sociais, mais eu. Aí meu coração se transbordou de alegria, né? E quando eu me acordei desse terceiro sonho, eu vi um arco-íris no céu, que quer dizer um arco que tem nas Santas Escrituras, né? Eu conheço por arco-íris. Nas Santas Escrituras fala que é um arco-íris, né? Então, aí o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu peguei assim, Jesus, ó, nesse segundo sonho, eu peguei assim, Jesus, se te abandonaram no Evangelho, tu não vai mais estar só. Só me capacita que eu não sei, tu sabe que mal eu sei ler direito. Aí tu me ajuda, né? Aí foi o que eu pedi a ajuda dele, né? Porque eu faço, com mau prazer, com mau gosto, mas eu pedi a ajuda dele, porque ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso professor. Eu tenho que pedir a ajuda da pessoa certa, né? Que justamente é ele. Aí, meus amores, ele apareceu no terceiro sonho, me mostrando que tava mais eu pregando o Evangelho. Aí pronto, meus amores. Aí o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu cheguei, quando eu li esse versículo, eu entendi o que foi que eu tinha feito. Que eu cheguei pra ele, eu prometi que ia ficar com ele até o último dia da minha vida aqui na face da terra, pregando o Evangelho, mais ele. Eu prometi a ele e pedi a ajuda dele. E ele pegou, me confirmou. Aí por isso que eu solto na internet o sonho e ainda solto o que? As Santas Escrituras. Porque quando eu li isso aqui, eu vi que eu tinha feito o que já estava escrito, entendeu? Eu vou ler pra vocês. Mas eu vou ler isso aqui, outro versículo, aí e vou também soltar o outro sonho, o terceiro sonho pra vocês. Ó, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Vocês entenderam aí? Estava escrito, ó, quem é esta que
que sobe do deserto como coluna de fumaça. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiquei do lado dele como uma coluna, mas é uma coluna de fumaça. Você sabe que coluna de fumaça não dura muito tempo com vocês, né? Então, você esteja lá, com certeza é o arrebatamento, porque a visão que ele me concedeu é que eu ia ser arrebatado, eu ia sair dessa terra no dia do arrebatamento. Então, se vocês sabem que coluna de fumaça é uma coluna que não dura muito tempo, ela vai ficar com vocês um pouco de tempo, entendeu? Que é justamente sobre o terceiro sonho que eu vou soltar para vocês. Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de todos os pó dos mercadores? Agora bora para outro versículo também. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a luz, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Glória a Deus. Vocês estão vendo aí? Então, meus amores, duas confirmações para vocês. Ainda vou dar mais outra, mas eu vou soltar o sonho agora, depois eu solto esse daqui, tá bom? Ó, eu vou soltar agora o terceiro sonho que Jesus apareceu para mim. Jesus, ele é um homem tão maravilhoso. Eu tô me lembrando dos detalhes dele, ele vindo dessa da rua sozinho. Deu a sensação, quando eu me acordei, que ele estava abandonado. E ele estava mesmo. Eu comecei a ler lá no livro de Apocalipse, esse segundo sonho. Eu li no livro do Apocalipse, né? Porque o amor de muitos esfriarão nesse tempo, né? Nessa época, né? Então, e eu li lá no livro do Apocalipse e eu entendi mais ainda esse sonho. Porque no livro do Apocalipse, Apocalipse 2 e o versículo 4, tá falando justamente do esfriamento de amor. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O ide de Cristo ao povo dele esqueceu isso, pararam de fazer isso, entendeu? E foi isso que ele me mostrou, que ele estava abandonado. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pregar o evangelho nas redes sociais, entendeu? E vou nas igrejas e solto o sonho. Aí, meus irmãos, vou soltar agora o segundo. E o versículo 5 de Apocalipse, Apocalipse 2, versículo 5, está dizendo assim: arrependei-vos e praticai as primeiras obras, que foram os primeiros ensinamentos que ele deixou aos discípulos, entendeu? Bora pro terceiro sonho. Eu sonhei que eu estava numa... Meus amores, nunca me esqueço de um detalhe do sonho que eu tive com ele. Eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu, minha irmã e ele. Tava nós três numa casa. E a minha irmã, ela estava fazendo algo, não sei o que ela estava fazendo, não sei o que ela estava fazendo algo. E eu e ele, nós estávamos pregando o evangelho assim, nas redes sociais. E esse momento que eu e ele, nós estávamos pregando o evangelho nas redes sociais, nós passávamos um tempo pregando o evangelho nas redes sociais. Não era um tempo muito grande não, mas nós passávamos um tempinho, né? Nós passávamos um tempinho nas redes sociais pregando o evangelho e nós parávamos. Quando nós parávamos, ele ficava assim, uns 3 metros distantes de mim, de frente para mim ou de frente para ele, né? E ele se inclinava assim, como se fosse para apanhar algo. Aí ele se inclinava assim e ele sumia, como se ele tivesse pegado algo, sumiu, né? Então, eu dizia assim: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu no sonho: vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de linha. Ele voltava todo de branco, porque quando ele estava pregando o evangelho comigo nas redes sociais, ele estava igual ele estava com os discípulos, do mesmo jeito. Ele estava do mesmo jeito. Ele estava todo de... Como é que eu quero dizer, meu Deus? Ele estava com uma vestezinho daqui até os pés, e ele estava com aquele outro manto, uma manta assim, uma manta que também ia até os pés, assim, não consigo nem falar a cor da manta dele, assim como fosse assim, não é branco, é assim, um cinza assim, bem clarozinho, então menos do que cinza, entendeu? Muito linda, né, as vestes dele. Aí, quando ele apareceu pra mim novamente, no sonho, que eu fiquei assim: ele vai voltar, ele vai voltar. Naquele momento que ele apareceu pra mim, ele chegou e disse assim, ele chegou pra mim todo de branco, né, todo de linho, né, aí ele chegou pra mim e disse: tu me espera, eu vou voltar. Aí eu fiz só assim: tá certo, dizendo que eu ia esperar por ele, né. Aí ele, na hora que eu disse assim, né, ele sumiu da minha frente. Na hora que ele sumiu da minha frente, eu fiz o quê? Eu continuei no sonho esperando por ele. E eu me acordei esperando por ele, né. E tô até hoje esperando por ele, por o meu grande amor, né, Jesus de Nazaré, meu Salvador. E então, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Cristo
Aí, esse sonho, né? Quando eu peguei, foi há poucos. Acho que eu não sei se foi o mês passado, foi esse mês. Eu peguei esse versículo que está falando justamente sobre esse sonho. Ó, presta atenção. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Você está vendo aí? É Cantares. Aquele que eu li para vocês logo no outro, do outro sonho, né? Foi Cantares. Cantares o quê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Glória a Deus. Foi Cantares 3 e o versículo 6. E também li Cantares 10, versículo 10. Cantares 10. É Cantares 6 e o versículo 10. A outra página é Cantares 6 e o versículo 10. E agora Cantares 7 e o versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Então, meus amores, meu amado é Jesus de Nazaré, o meu Salvador, né? O cujo está dizendo na Santa Escritura que ele é o quê? Deixa eu soltar aqui para vocês. Que ele é o meu esposo. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui mais umas para soltar para vocês. Deixa eu ver onde é que tá. Onde é que tá, Jesus? Onde é que tá? Glória a Deus. Pronto. Ó. Eu vou começar lendo do versículo. Eu vou ler o versículo 5, depois vou ler o versículo 6, ó. Porque o teu marido é o teu criador. Primeiro onde tem escrito isso na Bíblia. É Isaías 5:5. Isaías 5:5. E o versículo 5 para vocês. Porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o Redentor. Então, ele é Redentor por quê? Porque ele morreu por mim na cruz do Calvário. Por isso que ele está dizendo que ele é o meu Redentor. O qual é chamado Deus de toda a terra. Glória a Deus, você está vendo aí? Pronto. Agora deixa eu ler o versículo 4. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhe, porque não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do próprio da tua viuvez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, meus amores, encerrei para vocês aqui, tá bom? E agora vou para os sonhos de novo, novamente para os sonhos, vamos voltar para os sonhos, ó. Meus amores, olha, eu sonhei, eu vou soltar agora outro sonho, já soltei 3 sonhos para vocês. O sonho do arrebatamento, o sonho do sacrifício, porque ele apareceu igualzinho, ele foi crucificado. Aí eu digo que é o sonho do sacrifício de Cristo. Aí eu já soltei o sonho do sacrifício e soltei o sonho que ele estava pregando o evangelho, mais eu nas redes sociais, para vocês, né? Daí eu mostrei versículos das Escrituras para confirmar a vocês, né? E eu solto a Santa Escritura e ainda mostro os versículos, é só para vocês examinar lá, entendeu? Agora, meus amores, eu vou soltar o quinto sonho. O quinto sonho é de uma grande destruição. E esse sonho, ele é continualidade de outro sonho também que eu sonhei com meus amores, eu vou contar esse sonho do começo. É 2 sonhos que esse primeiro é a continualidade desse segundo, é o quarto sonho com o quinto, é misturado, porque eu digo assim, porque eu sonhei esse sonho, né, primeiro, depois eu sonhei esse outro, só que ele é continualidade do quinto sonho, entendeu? Por isso que eu digo, vocês vão entender por causa das águas, entendeu? Ó, meus amores, eu sonhei que eu tava numa praia, tava eu, meus 2 filhos estavam tomando banho na beirada do mar, né, e eu tava na areia, e ele estava tomando banho. E a praia estava normal, estava com gente, né? Tava com gente para um lado, gente pro outro. E tinha umas pessoas também tomando banho dentro do mar, né? E naquele momento ali, que eu tava ali olhando, tinha umas pessoas na barraca, eu olhei para todo canto, né? E naquele momento que tá aquelas pessoas tomando banho, eu peguei... Glória a Deus, é o que os pássaros cantam. Aí, meus irmãos, naquele momento ali, eu olhando por meus filhos, o mar começou recuar, o mar começou a recuar, recuando, e o mar recuando, entrou assim bastante para dentro, porque na hora que ele recuou, que ele começou a destampar os buracos do mar,
ficou aquele buraco medonho de mar, né? Na hora que ele começou a recuar, ele recuou tanto que ele fez uma paredona medonha de água, né? Aí eu peguei e disse assim, eu cheguei, saí espalhando, né, pra todo mundo, né? E as pessoas não me davam ouvido. Eu cheguei lá no meu filho e disse assim, tá vendo aí? O mar recuou, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. E meus filhos, graças a Deus, me escutaram e vieram mais eu, né? Na hora que eles chegaram, que eles vieram mais eu, aí nós saímos, na hora que nós recém da praia, né? Na hora que nós recém da praia, aí, meus amores, na hora que eu saí da praia, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, as pessoas estavam tudo normal, parece que nada estava acontecendo. Aí eu olhei pra trás e disse assim, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. E embora pra nossa casa. E eu vim embora com meus filhos. Quando eu cheguei em casa, meus amores, eu vi um olho bem grande em cima da sala da minha casa. Um olho bem grande mesmo, assim. Um olho assim, era enorme de grande o olho. E assim, em redor, assim, como tivesse umas penas, assim, mas era assim como fosse um cinza clarozinho, entendeu? Em redor. Aí, meus amores, eu me lembrei, né, porque tem essa parte que fala desse anjo, né? É um anjo que tem. Então, tem nas Santas Escrituras. Só vocês procurar, pesquisar que tem na internet sobre esse anjo. Aí eu me acordei, na hora que eu vi esse anjo, eu tomei foi um susto dele, eu me acordei. Ele em cima do telhado da minha casa. Eu me acordei, na hora que eu me acordei, pronto. Aí, meus amores, agora eu vou soltar outro sonho pra vocês. Eu vou soltar o quinto sonho pra vocês, que é continuidade, esse que eu tô acabando de soltar pra vocês. Eu sonhei, meus amores, que eu tava num canto. Não era questão que eu tava num canto. Eu sonhei que eu tava chegando numa povoada. Eu tava chegando num povoado. Eu não sei de onde é que eu vim. Eu sei que eu tava chegando num povoadozinho, né? E a rua, eu chegando assim, né? Eu olhei a rua assim, toda normal. A rua normal, as casas tudo normal. Tudo tava normal. E no momento que eu entrei dentro da primeira casa que eu cheguei, a primeira casa lá, né? Lá dentro tava meus dois filhos. Na hora que nessa primeira casa eu entrei. Quando eu entrei lá, eu vi os meus filhos, conversei com meus dois filhos e eu saí pra fora. Foi um instantezinho. Eu entrei, tava tudo normal. Quando eu saí pra fora, eu entrei, falei com meus dois filhos e saí pra fora. Na hora que eu saí pra fora, tava tudo destruído. Só tava em pé lá a casa onde eu tava. E eu peguei, né? Quando eu olhei assim, que eu fiquei espantada, que eu vi tudo destruído, né? Aí eu olhei assim, aí eu olhei, eu tirei a vista da destruição, olhei pro céu, né? Que tudo tem a ver com o céu. Pra mim, tudo tem a ver com o céu. Eu olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem perto de mim. Eles não estavam distante de mim 3 metros. E só que eles estavam assim, uns 4 metros, acho que era distante do chão, né? Só que eles estavam o quê? Só que ele estava bem, como é que eu quero dizer, meu Deus? Bem alto do chão, bem próximo de mim. Aí eu fiquei assim, cadê? Eu pensei assim, cadê Jesus? E naquele momento que eu disse assim, cadê Jesus? Quando eu arriba a cabeça, eu vi só as sandálias dele aqui, as bordas do vestido dele. Aí eu peguei e disse assim, aí eu me escorei assim, parece que eu me escorei na parede, disse assim, eu chamei Jones, que é o meu filho mais velho. Aí meu filho mais velho, ele veio, né? Aí ele veio, meu filho mais velho veio, foi logo se prostrando perante a ele. Ele em cima da minha cabeça, mano, que meu filho veio, que viu ele, meu filho já foi logo se prostrando perante a ele. O outro também acompanhou meu filho mais velho, também se prostrou perante a ele. E naquele momento que ele se prostrou perante a ele, os meus dois filhos estavam sem camisa. Eu prestei atenção nesse detalhe. Ele estava sem camisa e eles se prostraram no chão perante a ele. E eles não se levantaram mais, eles ficaram lá no chão prostrados perante a ele. E ele estava em cima da minha cabeça, né? E aquele lugar foi guardado por causa disso, porque ele estava me protegendo, ele em cima da minha cabeça. Aí eu peguei e disse assim, eu não morri porque eu fiquei para pregar o evangelho. Só que eu entendi, no final desse sonho, eu entendi que o rato tinha morrido. Eu pensei que eu era viva, tinha ficado para pregar o evangelho, mas não. Aí, meus amores, eu olhei pro meu filho, né, que tava no chão, de joelho, eu peguei e disse assim, Johnny, agora não há mais tempo, eu dizia pro meu filho desse jeito, né. Quando eu me acordei desse sonho, eu chorava tanto. Aí ele me confortou, eu consigo pregar pra vocês, falar pra vocês, porque ele me confortou, mas era um pânico medonho que eu sentia quando eu falava, porque eu vejo tudinho a cena do que vai acontecer. Aí, meus amores, eu chorava demais, eu não aguentava. Aí eu disse assim, Jesus, me ajuda. Tu quer que eu fale? Me ajuda. Porque é muito triste, muito doloroso. E naquele momento ali, eu tirei a vista dos meus filhos, botei a vista em 2 anjos que ia descendo pra terra. E esses 2 anjos estão escritos no livro de Apocalipse. Eu vou ver se eu mostro ele aqui pra vocês. Já tá até marcado. Glória a Deus. Já tá até marcado, deixa eu mostrar pra vocês aqui.
Tinha dois anjos, eu tirava o vestido dos meus filhos e botava vestido dois anjos que descendo pra terra. Um desceu, assim, mais pra perto de mim, né? E o outro desceu mais longe, assim. Um desceu, o Rafael logo tocando fogo. Eu vi ele com a lavareda medonha de fogo branco. E o outro anjo desceu em outros matos lá na frente, os matos secos, né? E ele tava lá nos matos. Eu acho que tava bem, é bem as pessoas, né, que estão vivendo na face da terra, vai pegar pra colher, né? Então, e o outro anjo, né, com fogo, né? Aí, meus amores, quando eu li esse versículo, aí eu fiquei com mais a orelha em pé, né? Glória a Deus. Aí que eu comecei a entender mais ainda, entendeu? Porque tá escrito nas Santas Escrituras, meus amores. Eu vou soltar pra vocês agora sobre esse anjo que... Tem três anjos... deixa eu ver aqui, meus amores. Deixa eu pegar só o texto, eu vou ler só o texto. Que é pra poder não tomar muito tempo, entendeu? Pra poder fazer esse vídeo não ficar muito grande. Os três anjos, você está vendo aqui, é Apocalipse 14. Os três anjos. Agora deixa eu ver se eu marco aqui. Glória a Deus, é sobre ele mesmo, olha aí, glória a Deus. É sobre ele? É sim, ó. É não. Aqui já é outra parábola do livro do Apocalipse, entendeu? Aqui é sobre os três anjos, esse outro aqui é sobre o quê? É sobre a colheita da terra. Isso aqui tem tudo a ver com meus sonhos. Aí, aqui... Presta bem atenção, esses três anjos que eu vi, na hora que eu vi a destruição, eu vi esses três anjos, então. E aqui tem o que? Falando justamente desse anjo que tem uma lavareda medonha de fogo, ó. E saiu, ó, é Apocalipse 15, tá em Apocalipse 14, que fala dos três anjos, entendeu? Que aqui é a cara da Babilônia, né? Com certeza. E aqui começa do versículo 6, aí vai até o versículo 13, falando justamente sobre a queda da Babilônia, né? Essas pessoas que... E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, então. Porque Deus agora no arrebatamento vai fazer o quê? Que todo mundo esqueça dela e a fumaça dela vai subir para sempre. Então, você vai abrir o quê? Um vulcão, vai abrir um vulcão debaixo dela, né? Para poder consumir ela e a fumaça dela subir para todo sempre. Glória a Deus. Aí, né, meus irmãos, as coisas de Deus é maravilhosa, né? Ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Apocalipse 15 e o versículo 18, que tá falando justamente sobre o anjo, tá bom? Ó. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, que é justamente esse anjo que eu vi com a lavareda medonha de fogo. O fogo dele era bem branquinho, em redor assim, em redor da chama branca, né, essa chama medonha branca, em redor da chama branca tinha uma lavareda de fogo, como tem o gás, né, era só em redor, vinha aquele azulzinho bem clarinho, entendeu? Glória a Deus, é coisa maravilhosa, né? E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e chamou-o com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lançai a tua foice e a sua foice aguda e vinga os cachos das uvas da terra, porque já a sua uva estão madura. Nós já estamos no ponto de ser colhido da face da terra. Nós, agora no arrebatamento, nós estamos só no ponto de ser colhido da face da terra. Vocês entendem, né? Então, essa aqui é justamente sobre esse sonho que eu acabei de... Quer dizer, eu soltei o sonho, mas nem terminei ainda não. Eu já fui logo explicando, né? Pra vocês entenderem, ó, eu vi, na hora que eu tirei os olhos dos meus filhos, eu olhei pra esses dois anjos. Um era com fogo e o outro anjo tava lá, o quê? Lá no mato seco, né? Que representa... Toda árvore, você sabe que representa um da gente, né? Então... E na hora que eu vi esse anjo, eu tirei a vista do anjo. Eu botei a vista pro canto onde eu tava de novo. Aquele canto lá não existia mais. E nem o canto existia. E naquela grande destruição eu vi uma pessoa subindo pro céu. O corpo dele era... Como é que eu quero dizer? Meu Deus, o corpo dele era... Agora não quer sair mais. O corpo dele era todo luminoso, igual luz. Assim, todo luminoso. Entendeu? O corpo dele todo luminoso, ele tava de camisa, igual a minha aqui, com a manga bem aqui, era um homem, tava de camisa e tava subindo pro céu, tava de calça, tava sendo subido pro céu. E na hora que eu tirei a vista desse homem, né,
Aí eu tirei a vista desse homem. Quando eu botei a vista, pra onde eu tava na porta do ônibus. Eu tava na porta do ônibus todo amarelo. E dentro desse ônibus tinha um motorista, uma mulher e um menino. E eu, né? E nesse ônibus, na frente do ônibus só tinha água, muita água mesmo. Era como se fosse água, como se fosse não, era água do mar. Só que ela estava bem paradinha, como se ela tivesse vindo aquela grande destruição, tivesse acabado com tudo, estava bem paradinha a água, do mesmo jeito a água estava. E no meio dessa água tinha uma pista. Só que a água vinha por cima da pista, cobria a pista, mas era rasinha. Só que a gente não via areia no fundo, não. A gente não via, não. Com certeza era como se a pista estivesse em cima da água e a água estava cobrindo ela bem pouquinho, entendeu? E lá na frente tinha uma curva com uma correnteza. E nós ia passar por essa curva. Eu dizia assim, dentro do ônibus: pode ter certeza que nós vamos passar por ele, nós vamos morrer. Quando chegar ali, nós morremos. Dizia desse jeito, duas vezes dentro do ônibus. E nós ia. E esse ônibus, meus amores, era engraçado. Ele era todo amarelo, tanto por dentro como por fora. Aí é a morte mesmo, entendeu, meus amores? É a morte. É o cavaleiro amarelo. Glória a Deus. Então, meus amores, é porque o que eu entendi foi isso, né? Que morreu mortandade medonha, então. Agora, o que me preocupou nesse sonho é porque eu não vi essas pessoas subindo pro céu. Pra gente ver que essas pessoas foram. Por isso, meus amores, que eu digo a vocês, tem que haver arrependimento. Se arrepende, pede perdão a Deus, conserta a tua vida com Ele. Continuando o sonho. Quando o ônibus chega num canto determinado, lá eu peguei umas folhinhas verdes nas minhas mãos. Assim, peguei umas folhas verdes nas minhas mãos. Aí, parece que era pra me fazer um chá pro menino que tinha descido desse sonho. Parece que não tava se sentindo bem. Eu ia fazer um chá pra essa criança, né? E naquele momento ali, naquele momento, o motorista desceu do ônibus. Aqui era uma janela. Aqui eram umas mesas, assim, tinha umas cadeiras. É como se estivesse esperando muita gente para vir mais gente nesse ônibus, né? Ele estava esperando muita gente. E só desceu o motorista. O motorista se sentou, pegou a cadeira, ficou bem à vontade, encostou assim na parede branca assim, uma parede bem branca assim. Ele pegou a cadeira, encostou na parede e ficou lá bem à vontade, né? E ele ficou lá bem à vontade e começou a beber. A mulher que tinha descido do ônibus começou a dar bebida a ele, né? E ele começou a beber, mas começou a beber muito mesmo. E nós nós ainda ia voltar pro mesmo canto da destruição. Nós ainda ia voltar pro canto da destruição. Aí, meus amores, eu me acordei. Me acordei com uma inquietação, preocupada, perturbada com isso, né? Aí deixa eu contar mais algo. Quando eu me acordei desse sonho, o versículo que Cristo me deu, ele abriu mesmo em cima, agora para me soltar para vocês. Quando eu me acordei desse sonho, foi esse versículo que ele me deu para me soltar junto com esse sonho. E, meus amores, eu chorava muito, porque eu não aguentava. Quando eu li o versículo, era mesmo que eu estava rindo no sonho. Aí, meus amores, ele me consolou. Aí eu já posso soltar pra vocês. Não sinto nada mais como eu senti antes. Eu sinto. Porque eu vi que meus filhos não se salvou nessa destruição. Entendeu? Mas eu tenho fé nele. Eu confio toda a minha vida em Cristo. Na minha vida, meus caminhos, tudo a ele. Eu aceitei Jesus, entreguei a alma, entreguei o corpo, entreguei a alma, entreguei o espírito. Tudo é dele. Nada mais não me pertence. Tudo é dele, entendeu? E principalmente a minha vida, os meus caminhos, né? Sofonias 1, o versículo 14, o versículo 15, o versículo 16. 3 versículos eu vou soltar para vocês. É o dia do Senhor, com a grande destruição. Igualmente ele me mostrou. Com esse R5 sonho que eu solto para vocês. Agora eu vou soltar as escrituras, O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Você está vendo aí? Está se apressando cada vez mais o dia da vinda dele. E amarga é o dia, amarga é a voz do dia do Senhor. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação. Dia de indignação porque vocês vão perder as pessoas que vocês amam. Dia de tribulação e dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e de terças trevas. Você está vendo aí? É isso que está prestes a acontecer na face da terra, com a vinda do Cordeiro. E, mais alto, o último versículo. Dia de trombeta. Glória a Deus. Dia de trombeta. Dia de trombeta e de alarido. Essas pessoas nos prédios, né?
dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. As cidades fortificadas, essas cidades que tem esses prédios medonhos. Por isso que eu sempre falo com vocês que moram em prédio, em condomínio, aceita Jesus. Coloca a tua vida nas mãos dele, porque quando ele vir, antes que aconteça essas coisas tudinha, ele te tira daí. Não confia no teu próprio entendimento, não. Confia em quem conhece além da tua alma. Quem conhece além do teu destino. Confia nele. Confia nele. Ele é digno de confiança. Meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Essas pessoas, não é só essas pessoas, não. Essas pessoas também que moram em casazinha humilde sempre. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Começa a caminhar com Jesus. Porque, meus amores, a nossa casa são as nossas casas são casas humildes. Não aguentam um grande tremor de terra, não. A minha mãe, quando ela estava aqui na terra, bem 40 anos atrás, que ela morreu, eu tinha 10 anos, eu já tenho 40 e tanto, né? Com esse coisa. Então, quando a minha mãe morreu, eu via a minha mãe falando com meu pai, Juvenal, eu tenho medo de ter um terremoto. Ela dizia que tinha medo de quando houvesse um terremoto. Por que ela dizia isso? Porque um terremoto acaba com tudo. Principalmente aquelas pessoas que moram em que ele vai vir, vai ser de uma destruição enorme de grande. Os condomínios, os prédios, essas casinhas simples, nada vai ficar em pé. Então, por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus, porque ele vai te tirar disso aí no arrebatamento, tu sobe, tu não vai passar por isso aí. Tá certo que nós vamos morrer sim, com certeza. Mas, meus amores, não vai ser, você não vai morrer e vai ficar na destruição, não, entendeu? Vocês vão ser retirados da face da terra para se encontrar com Jesus nos ares. E vocês vão viver para sempre, sem dor, sem angústia, vão comer da árvore da vida, vão ver as águas cristalinas, tudo vai ser maravilhoso para vocês. E o ser humano sempre quer escolher coisas boas. Por que vocês não escolhem a salvação da alma de vocês? Escolhe a salvação da alma de vocês. Aceita Jesus, coloca o teu nome no livro do Cordeiro, porque para tu ter salvação da tua alma, tu tem que colocar o teu nome no livro do Cordeiro, porque ele veio e fez o sacrifício por toda a alma. A alma que colher ele, que aceitar ele, que começar a caminhar com ele, ela tem salvação. Entendeu? Só continua caminhando com ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Bora continuar no outro sonho, né? Agora eu vou contar o sonho que eu tive. Eu vou soltar os sonhos tudo nesse vídeo pra vocês. Olha, eu tive um sonho que eu tava bem alta. Eu tava assim nos ares altos, né? E da onde eu tava, dava pra mim me ver dentro de uma rede. Dava pra mim me ver e também dava pra mim ver assim... uma terra, umas casas assim, em redor. E, meus amores, naquele canto, houve uma explosão tão grande, mas uma explosão tão grande, que rachou a terra. A terra se rachou em pedaços, E veio aquela onda medonha de energia, veio. Quando ela passou por mim na rede, porque eu tava deitada e olhando pra mim assim, quando ela passou por mim, eu morri. Naquele momento que eu morri na rede, aí eu me acordei. Outro sonho que eu acabei de soltar pra vocês, do que isso aí é um grande terremoto que vai ter. Então, vocês se preparem. Agora eu vou soltar outro sonho. Vou soltar mais 2 sonhos. Eu também ainda tenho que soltar um sonho. Ó, vou soltar um sonho pra vocês que fala também sobre uma rosa. Eu vou soltar porque Cristo não pede, Cristo manda, né? Eu vou soltar logo o sonho de uma rosa. Porque eu já soltei tanto, né? Eu boto o sonho da rosa. E essa rosa está escrita no livro do no livro do Apocalipse, não, no livro de Cantares. Meus amores, vocês prestem bem atenção algo que eu vou explicar pra vocês. Salomão não tinha entendimento, nem tampouco tinha sabedoria. Aquela sabedoria, aquele entendimento, não vinha dele, vinha de Deus. Por isso que o livro de Cantares, eu já soltei várias partes para vocês entenderem e abrir o entendimento de vocês. Entendeu? Porque ali sempre, o livro de Cantares sempre se tratou de Cristo, sempre se tratou de Cristo. E as pessoas não entendem, entendeu? Ele estava vivendo como se fosse a vida de Cristo na face da terra, entendeu? Por isso que ele tem esses entendimentos. Ó, esse livro de Cantares aqui, presta bem atenção, ó. Eu vou primeiro soltar o sonho, depois eu solto o livro de Cantares, tá bom? Ó, eu sonhei que eu tava num canto. Eu não sei onde era que eu tava, não, sei que eu tava num canto. E eu não tava me sentindo bem numa casa onde eu tava. Aí eu peguei e vim embora pra minha casa. Eu vim devagarzinho, andando pela pista, devagarzinho. Quando eu chego na frente da minha casa, eu olhei pro telhado. Na hora que eu olhei pro telhado, eu vi uma rosa com as cores do céu, azul e branco.
Mas era uma rosa de 5 metros de largura, 5 metros de largura, enorme de grande, ou mais. Eu vi ela em cima do telhado da minha casa, essa rosa. Linda, linda, linda. E a metade dela era azul e a outra metade era branca. Na metade que era branca, na pérola dela branca, tinha um arco-íris, que é um arco, né? Que chama, as Santas Escrituras fala que arco-íris é a coisa, tinha um arco. Na pérola dela branca, dessa rosa, que estava em cima do telhado da minha casa. Aí, meus amores, eu vou ler pra vocês agora. Em Cantares fala justamente dessa rosa. E mais embaixo também fala sobre ela também, ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí no versículo 2, esse aqui é o versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Pronto, meus amores, encerrei. Já soltei o sonho, ainda soltei o significado desse sonho nas Santas Escrituras para vocês. Agora eu vou soltar o quê? Eu vou ficar em pé um pouquinho, né? Agora eu vou soltar pra vocês o sonho que eu tive no dia 31. Meus amores, porque eu tenho um sonho demais. Mas é tanta coisa assim que Cristo me mostra, né? Eu tenho que soltar tudo pra vocês, que quando nas partes, nos detalhes que ali aparece, aí fica mais pregado na minha mente, né? Aí o sonho que eu vou me lembrando, eu vou me recordando, eu vou soltando pra vocês, né? Ó, esse também eu jamais vou conseguir esquecer, porque é 2 sonhos assim que foi assim muito tempo, muito profundo, né? Eu vou soltar ele pra vocês. Ó, eu sonhei que eu tava Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu e tava outras pessoas. Eu não conhecia ninguém dessas pessoas. Eu não conhecia. Eu tava nessa casa, mas essas pessoas eu não conhecia elas, não. E eles como nós tivéssemos acabado de chegar de viagem, né? E eles estavam lá, né? Tudinho assim, se arrumando, assim. Tem as pessoas que chegam de viagem e não ficam procurando cantinho pra ficar? Porra, então era desse jeito. E eles se organizavam, né? Quando depois eles começaram a fazer... Depois que eles se organizaram, eles foram fazer comida. E eles fazendo comida... Aí eu peguei, aí eles estavam lá cortando verdura, eu peguei um pé de cebola, mas é cebola em palha, não era cebola redonda, cebola em palha. E aquela pé de cebola eu saí com ele na mão para plantar. E eu saí dessa casa onde eu tava, fui para outra casa. Quando eu chego na outra casa, né, essa casa ela não tinha teto e essa só tinha uma porta, um portal. Ela tinha um portal, ó. Essa casa na frente, ela tava de frente pro meio da rua, essa casa tava de frente pro meio da rua, tinha o que? Um portal. E essa casa que tinha um portal e não tinha teto, nessa casa não tinha teto não, era só as paredes levantadas esse portal. E eu plantei lá, eu vi a área olha, antes de eu chegar nessa casa, eu vinha dessa outra casa para essa casa. Na hora que eu vinha andando, eu olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, eu vi um pedaço do templo. Eu vi um pedaço de um templo. E ele era assim, cheio de ondinha, e era branquinho, pintado de branco, mas embaixo assim tinha uma fitazinha marrom, e lá era um templo, entendeu? E assim mais pra baixo eram umas coisinhas amarelas, assim, umas coisinhas bem bonitinhas, né? E era só um pedaçozinho que ele me mostrou no céu, né? E aquele pedaço era enorme de grande, só o pedaço que ele mostrou era enorme de grande, valia o tempo inteiro, né? Aí esse pedaço desse tempo, quando eu olhei assim que eu fixei os olhos, ele tirou do céu. Aí eu peguei, continuei meu caminho, cheguei lá na frente dessa casa, como eu já falei pra vocês, eu plantei esse pezinho lá, a área era bem pretinha, assim, querendo assim, como fosse a área assim meio molhada, e eu plantei esse pezinho lá de cebola. Aí quando eu terminei de plantar, que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens vinham descendo do céu para a terra. Na hora que eles tocaram os pés no chão, 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. Eu ia no encontro dele, ele já vinha no meu encontro. Quando ele chegou perto de mim, ele disse logo assim, cadê ele? Aí eu peguei e saí com ele para mostrar, né? Tinha uma casa que estava de frente pro meio da rua, que lá não tinha ninguém. Ele me encontrou lá e disse, cadê ele? Aí disse assim, tá ali pra dentro. Eu vim entender esse sonho depois que eu me acordei. Aí eu saí com ele. Quando chega na primeira casa, tem uma mulher. Aí ele me disse assim, não, desse jeito. Ele olhou pra mulher e disse assim, não, era uma casa, tá entendendo? E nós fomos pra outra casa. Ele também olhou, não, também não se agradou, não. Quando chegou lá na terceira casa, eu abri pra ele. A brecha, eu abri pra ele uma brecha assim na porta. Eu abri assim uma brechinha da porta pra ele olhar quem é que tava lá dentro, né? Ele olhou e eu olhei também, né? Na hora que nós olhamos, nós dois juntos, né, o semblante dele mudou, ficou um semblante de alegria. E naquele momento ali que ele mostrou aquele semblante, mas dando de alegria, ele se virou pra mim e deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso pra mim, né,
Aí eu peguei e deixei ele lá, né? Mas essa mulher, né? E eu saí. E na hora que eu olhei pra ele, e ela. Na hora que eu e ele olhamos pra essa mulher também olhou de lá pra cá com a cara de espantada. Naquele momento ali que ela olhou pra nós com a cara de espantada, eu deixei lá e vim embora, né? Assim, fui embora lá pra frente da outra casa, lá onde eu tava plantando esse pezinho de cebola, né? E nesse momento que eu tava lá plantando esse pezinho de cebola, glória a Deus, com poucos instantes ele chega com essa mulher. Quando a mulher tava lá, ela tava normal. Quando ele já chega com essa mulher, ela chega como se estivesse toda hipnotizada. Ele chegou trazendo ela assim, uma paradona, entendeu? Assim. E ele pegou, colocou ela lá mesmo no centro da porta. Ele colocou ela mesmo no centro da porta. E ela tava ribada, suspensa do chão, mesmo no centro da porta. E eu vi assim, né? Não tinha nada debaixo dos pés dela. Ela tava no ponto de subida, ela tava no ponto de ser retirada da face da terra. E eu olhei assim pra ele, eu vi a cara dele tão decidido de levar ela, né? Eu peguei e disse assim, eu tentei, né? Conversar com ele pra ver se ele. Eu olhei pra ela, achei ela tão linda. Eu peguei e disse assim, eu vou conversar com ele pra ver se ele tá onde ele tá, se ele não viu Jesus, né? Deixa que eu tava conversando, era com ele mesmo, eu não sabia, meus amores. Olha as minhas perguntas que eu fui fazer logo pra ele, né? E eu perguntei pra ele de onde ele estava vindo, se ele não tinha visto Jesus, né? Então, assim, meus amores, por que, meus amores? Eu vi que era 3 homens, 2 desceu, eu fico lá na frente, e um veio o meu encontro, entendeu? Cadê? Desse jeito. Aí, meus amores, eu também caí mais a ficha no outro, esse último sonho que eu tive agora. Porque do mesmo jeito que ele chegou pra mim, perguntando cadê, ele chegou pra um pastor. No outro sonho que eu vou soltar pra vocês daqui a pouco. Aí, meus amores, aí eu peguei, né? Eu fiz essa pergunta a ele, assim, da onde tu vem? Da onde tu vem? Lá tu não viu Jesus, né? Eu perguntei a ele. Eu não sei, ele olhou assim pra mim, com a cara assim, como se assim, tu não tá me reconhecendo, não. Ele olhou assim pra mim com a cara de espanto, eu não sei se foi que ele respondeu, eu me acordei, só sei que eu me acordei. Na hora que eu me acordei, aí eu disse assim, eu achei o sonho estranho, eu achei o sonho estranho, né? Aí eu peguei e disse assim, fala, meu Deus, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu peguei e cochilei, na hora que eu cochilei, ele me mostrou uma cabeça de uma mulher. Só a cabeça da mulher, toda a maquiagem, os cabelos dela bem amarradinho, né? A sobrancelha toda, né? Feita. E ela toda maquiada, a cara dela toda cheia de maquiagem, os batons dela tudo vermelho, os beiços dela tudo vermelho de batom. E ela falando sobre maquiagem. Aí, né, na hora que eu olhei assim pra ela, eu vi ela falando sobre maquiagem, eu me acordei. Aí eu peguei e disse assim, aí na hora que eu me acordei, eu disse assim, entendi agora. Então, a primeira casa que ele disse que não, então é o templo católico, que está corrompido com idolatria. E a segunda casa é o templo evangélico, que está corrompido com vaidade. Aí eu peguei, entendi esse sonho todinho. Aí eu peguei e disse assim, e o terceiro templo é o que ele construiu, que ele ergueu com 3 dias. 3 dias Jesus não disse ele disse assim, derruba esse templo com 3 dias, porque aquele templo estava todo corrompido. Corrompido com ganância, corrompido com tudo de ruim, né? Ainda para completar, ainda mataram até um profeta, como Jesus Cristo abre a boca e diz, mataram um profeta entre o altar e o templo. Estava blasfemado, eu não sei nem como é que a gente fala, blasfemar, não estava mais entendendo, conforme a vontade de Deus, né? Então, aquele tempo dava desse jeito, aí eu peguei e disse assim, então, Cristo ergueu um templo com 3 dias, ele disse para aquele pessoal que eles derrubassem aquele templo, que ele ergueu com 3 dias. Então, aquele tempo foi por terra. Vocês sabem que aquele tempo não existe mais. Até nos dias de hoje, do tempo que Cristo morreu, até nos dias de hoje, esse tempo não existe mais. Por quê? Porque aquele tempo estava, tá entendendo? Estava contaminado, né? Contaminaram o templo. A casa do meu pai é contaminada. Então, meus amores, o que eu tenho para dizer para vocês. Eu entendi que aquela mulher, que cada porta é um templo. E aquelas mulheres que estão dentro lá, cada mulher é o que representa o quê? Uma religião. A primeira religião, que é o templo católico, ele não se agradou, porque tem idolatria e tem o quê? Outras coisas mais erradas ainda, né? O templo evangélico também está corrompido com o quê? Com vaidade. Ele me mostrou a cabeça de uma mulher, ele me mostrou só a cabeça da mulher. E ele não me mostrou nem o corpo do jeito que as mulheres estão vestidas na igreja, não, né? Mas vocês sabem que vocês não estão de acordo com a vontade de Deus. Olha as vestes que vocês se vestem. Quando é um vestidozinho coisado, mas é o quê? É o vestido todo coladinho no corpo, ainda vem um lascão até a coxa, né? Isso é errado. Quando é na frente, é na trás. Não, mas eu não faço isso não. Na casa do nosso Pai Santo, não se veste nem Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Nem no templo e nem fora do templo se comporte assim. Sabe por quê?
Porque Cristo, ele não anda só dentro dos templos, ele anda dentro do templo, ele anda dentro da tua casa para ver como é o teu comportamento. Sabe por que eu digo isso? Eu vou já falar para você, eu vou falar de mim mesmo. Porque eu fazia a minha sobrancelha. E eu sonhei, eu fiz a minha sobrancelha foi 2 vezes. Eu prometi a ele que eu não ia fazer mais, eu fiz 2 vezes. Só pra mim, ó, é tão bom a gente fazer as coisas, quando a gente erra, porque ele me chama a atenção. Quando ele me chama a atenção, eu já peço perdão, eu já não faço mais. Aí eu fiz a primeira vez, né? Aí eu sonhei que eu tava com um cisco no olho. Um cisco que eu tentava tirar e não conseguia. Tirar esse cisco do meu olho. Aí eu fiz o quê? A minha sobrancelha e raspei as minhas pernas, depilei as minhas pernas. Aí o que foi que aconteceu? Eu fiz isso, né? Aí ele me mostrou um círculo no meu olho, né? Aí na Santa Escritura tem dizendo, na Santa Escritura tem falando que pra gente conversar com as pessoas, a gente tem que tirar o cisco, a trave que tem no olho da gente, hipócrita, né? Não fala desse jeito, porra, então. Primeira coisa que eu me lembrei. Aí eu peguei e fui fazer novamente. Aí ele mostrou novamente que eu tava errada. Eu nunca mais eu fiz. Tá aí, ó. Tem pessoas que olham pra mim e me ignoram porque a minha sobrancelha tá desse jeito. Mas eu sou mais tá sendo ignorada do que eu tá com a sobrancelha fazendo isso e ele tá sendo contra ele, não tá entendendo? Então, meus amores, aí é melhor eu garantir a minha salvação do que eu perder a minha salvação por causa dos mínimos detalhes desse, entendeu? Ainda jogar minha mão pro abismo, né? Então, meus amores, o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso, né? Agora eu vou soltar pra vocês o outro sonho. Ó, como é que eu quero dizer? Desse sonho, a primeira porta é o templo católico que está corrompido com idolatria e foi contra a lei de Deus, né? Porque a lei de Deus é casar o homem e a mulher dentro da casa dele. Fizeram o quê? Casamento de dois. É uma pessoa de dois sexos. Não, pronto, 2 homens e 2 mulheres. Pronto. Casamento, que eu não sei nem falar o nome disso direito, né? Estão casando. Fazendo coisas ao contrário, porque Deus manda casar o homem e a mulher. Aí estão fazendo o contrário, entendeu? Aí você já entendeu, né? Que o primeiro templo não agradou ele. O primeiro templo ele não vai errar ninguém. Que é o templo que tá. E essas pessoas estão sendo enganadas nesses tempos. Mas porque vocês não lêem as Santas Escrituras? Jesus disse, vocês erram porque vocês não examinam. É João 5 e o versículo 30 e 39. Ele disse, vocês erram porque vocês não examinam essa Escritura. Aí, meus amores, o que é que eu tenho pra... O segundo templo mesmo é a vaidade, é a roupa, o jeito de se a maneira de se vestir. As pessoas não conseguem perdoar uns aos outros, entendeu? Tem que haver perdão, tem que haver transformação, deixar a vaidade de lado, deixar essas vidas do lado e só caminhar com Cristo. Tem que haver perdão para conseguir perdoar os seus inimigos, conseguir amar a todos, pedir perdão a quem quer pedir. E tem mais algo também que eu vejo, a vaidade e as nossas vestes. Mais as rosas dele. Eu vou tratar vocês como rosa, porque nós somos rosa mesmo, mas somos rosa dele. As rosas de Jesus estão comprometidas, elas estão cheias de espinho, entendeu? Por quê? Porque não. E outra coisa, vocês não deixam nem ele chegar perto de vocês para poder falar em vocês se ajeitarem, entendeu? Vocês ficam lá com a cara fechada. Meus amores, para ele me mostrar uma pessoa com a cara desse jeito, então ele já foi dentro dos templos, já olhou, foi dentro da casa de vocês, já olhou, entendeu? Porque ele tem esse poder de chegar. Se eu sou uma pessoa que aceitei Jesus, ele tem toda, como é que chama? Eu sou o templo do Espírito Santo, ele tem todo acesso sobre a minha casa, porque ele entra na minha casa, eu tô dentro da minha casa. Eu não tô no meio da rua, eu tô dentro da minha casa, então ele vem entrar na minha casa e vai me ver como é que eu tô no meu dia a dia, entendeu? Por isso, meus amores, que eu digo a vocês, esses 2 templos estão corrompidos. Então, mas se vocês se arrependerem e se voltarem, então, tem salvação. Ele está chamando vocês ao arrependimento, entendeu? O último, que é essa última porta, que ele viu essa mulher sagrada, é o primeiro, foi o que ele construiu com os discípulos dele. Aquele templo que ele construiu, aquela igreja que ele construiu, ele se agradou dela, entendeu? Porque aquelas pessoas, o que eles tinham temor de Deus, entendeu? Eles pregavam sempre com a verdade. Doa quem doer, entendeu? Vocês veem que Cristo foi odiado por aquelas pessoas que tinham a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sempre falou e jamais ele passou a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Meus amores, eu vou soltar outro sonho, tá bom? Olha, eu sonhei que eu vinha dentro do ônibus. Assim, eu sonhei que eu tava na parada do ônibus. Eu vou contar do começo, dos detalhes. Eu sonhei que eu tava na parada do ônibus. E eu tava nessa parada desse ônibus e vinha um ônibus. Aí eu peguei esse ônibus.
O pessoal, todo mundo sentado, vocês sabem que dentro de ônibus a gente é pra se sentar. E eu peguei, foi uma rede, eu armei a rede, fui me deitar e fui dormir dentro do ônibus. Eu armei a rede, dormi dentro do ônibus. Tava dormindo. Eu dormi tanto que passou, foi da parada da onde eu ia descer. E quando eu desci lá nessa parada, né? Na hora que eu desci lá, na hora que eu desci nessa parada lá que acha até passar do canto. Eu desci, fiquei lá, entrei numa casa. Entrou eu, os meus filhos, nós estávamos lá nessa casa. Tinha uns pastores, assim, que fosse uma reunião, sei lá o que era. E, meus amores, eu tava lá, né, nessa casa. Quando eu olho pra frente da casa, eu não sei se era pra frente, se era pro fundo. Na hora que eu olhei, vinha uma nuvem cinza, Vinha uma nuvem cinza. E ela vinha, descia pro chão. Na hora que ela descia pro chão, eu via assim uma nuvem bem autona, ela encostando no chão, ela vinha assim, pelo chão, assim, ela vinha pelo chão. E ela vinha. Só que na frente dela vinha um tapete preto. Vinha um tapete preto na frente dela. E esse tapete preto, ele passou por mim, passou pelos meus filhos, passou por aquelas pessoas que estavam sentadas ali. Aí eu entendi. Aí o tapete passou e foi-se embora. E a nuvem que vinha atrás do tapete, saiu um homem de dentro dessa nuvem. O homem era da cor da nuvem. Todos, era assim. Tem a nuvem cinza, assim, quem quer chover, né? Que ela fica bem cinzinha. Do mesmo jeito que era o homem. Eu olhei assim pro corpo dele, era igualmente. Era um homem, só que toda da cor de cinza, entendeu? E ele saiu, na hora que ele saiu de dentro dessa nuvem, a nuvem ficou parada lá, no momento que ele saiu. E ele saiu e foi conversar com. Era um pastor que estava assim. Ele chegou lá e fez falar com o pastor. E ele falou, depois voltou, ele falou, aí a nuvem e ele passou. O tapete na frente e ele atrás, nessa nuvem. E então, meus amores, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Quando passou, né? Aí eu tava aqui, como se eu estivesse aqui, lá dentro dessa casa. Eu tava aqui, meu filho mais velho tava aqui pertinho de mim. E o outro tava lá debaixo de uma mangueira. Lá, ele pegou um fruto. Pronto, ele tava com um fruto debaixo de uma mangueira, com um fruto nas mãos. E tinha uns gados, tinha um boi vermelho, né? E tinha outros gados lá, né? E esses boi vinha para matar meu filho. E o outro, meu filho que estava perto de mim assim, ele saiu de perto de mim numa velocidade e foi lá onde estava o irmão dele. Só que eu percebi que a velocidade dele não era como se fosse uma pessoa que estivesse viva na face da terra. É como se fosse uma pessoa que já tivesse morrido, entendeu? E ele saiu, chegou lá esses bois, esses bichos sumiu. O irmão dele ficou sozinho lá. E ele pegou o irmão dele e trouxe para perto de mim. E justamente com essa fruta na mão. Ele tava assim com a fruta na minha mão, o meu filho mais novo. E parece que aqueles boi, aqueles bichos queriam pegar justamente essa fruta que tava nas mãos dele. E ele pegou, trouxe. Ele trouxe essa fruta na mão. E sobre esse sonho, eu vi que eu tava com negligência de soltar o sonho. E eu tô soltando pra vocês, entendeu? E sobre eu ter passado o canto, é porque eu tô perdendo meu tempo sem estar soltando o sonho pra vocês, entendeu? E, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. É tempo de alerta. Deixa eu terminar de contar o sonho. Ó, aí naquele momento ali que meu filho veio pra perto de mim, que passou aquelas nuvens, aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu pronto, assim, entendi, nós tínhamos morrido, morreu eu, morreu meus dois filhos, morreu foi pastor, morreu foi tudo. Eu entendi no sonho. Quando eu me acordei, eu disse assim, nós tínhamos morrido. Foi por isso que meu filho... E outra cor, a cor do corpo dele não estava mais igualmente a cor do corpo normal da gente, não. Quando ele saiu daqui, era como se ele tivesse coberto de ódio. Ele saiu assim com o corpo quase da cor de... Não tem esses vídeos que as pessoas fazem, né? Que lá onde tá no inferno, lá onde elas vão, não sei não como é que dizer. Eu só sei que a cor do corpo dele não era a mesma, não. Era como se fosse assim eu não sei nem falar como. Era como se fosse assim Meus amores, eu não consigo falar. Eu não consigo nem falar, eu não consigo explicar a cor do corpo que ele tinha ficado. No momento que ele saiu de perto de mim, que ele foi pra lá. O outro meu filho tava com a cor do corpo normal. Aí, meus amores, eu entendi, né? Que eu tinha morrido e o meu filho também. Entendeu? Mas, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Não é tempo de vocês cochilar, não é tempo de nós alertar e nós estamos o que? Fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Entendeu? E vou soltar mais um sonho, só que vai ser por detalhe, porque eu não consigo me lembrar desse sonho. Eu sonhei, não foi essa semana passada, foi essa semana. Só que eu não consigo me lembrar dos detalhes todos desse sonho. Eu consigo me lembrar dele só por etapa. E mais engraçado, porque eu já peguei
3 pessoas que teve o mesmo sonho que eu. Nas redes sociais eu peguei essas pessoas que teve as mesmas visões que eu e elas soltaram na internet. E eu fui ver e é a mesma coisa. Aí que foi que eu fiquei mais encucada ainda. Eu vou soltar pra vocês. Eu sonhei que eu tava num canto. E era uma estrada branca, né? Não tem, pronto, não tem vereda. Não era estrada, é uma vereda, que você vê uns matinhos lá, matinhos do outro. A área é bem branquinha das pessoas caminhar, né? Então, era uma vereda que eu tava andando, só que eu não tava só, não, tava com outra mulher. Só que eu não vou contar os detalhes que eu não me lembro, né? Porque adianta eu contar só o que eu me lembro, né? E nós íamos andando. Aí quando eu chegava lá na frente, tinha uma cerca. E eu não sei se eu passava, acho que eu passava essa cerca e entrava lá. Lá tinha um pé de árvore muito grande. Não sei se era pé de mangueira, se era um pé de árvore. Nesse pé de árvore tinha um buraco bem grande no pé de árvore. Tinha um buraco bem grande. Aí eu olhando pro buraco, né, lá no final tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra mesmo no... Era uma pedra mesmo no buraco, né? Assim, tinha uma pedra e o pé da mangueira. Aí eu olhando assim, aí eu disse assim, dava certinho, sabe pra o quê? Pra cimentar todinho, olha as minhas conversas. Dá certinho pra cimentar todinho e quando terminar encher de água limpa. Que é água que não esteja contaminada com essas outras águas da terra, né? Foi isso que eu pensei, foi isso que eu falei, né? E passou um por perto de mim e disse assim, não é pra fazer nada aí, desse jeito. Aí eu peguei e saí logo de perto, né? Fui pra outro canto. Quando eu chego lá, aí eu peguei, eu não sei se eu tava de moto, não sei o que eu tava, era de bicicleta. Pra mim, eu acho que era de bicicleta. Eu só sei que eu tava andando pra um canto. Quando eu chego lá nesse canto, tinha na mesma veredazinha. Quando eu chego lá na frente, né? Tinha uma casa, uma casinha, tinha uma calçada alta. E eu chegava nessa calçada, eu parava, né? E era eu mais uma mulher, né? Eu parava, né, lá nessa calçada, eu ficava lá, sentadinha, né? Não sei se eu sentada, eu era em pé. Eu olhava pro céu, eu olhava pro céu, né? Assim era a calçada da casa, a casa assim, e eu ficava lá pertinho da calçada, né? E eu olhava pro céu, eu via como se fosse um avião, as varas de um avião, desse jeito. Aí eu olhava assim bem, né, pra me ver o que era, né? E eu olhava assim bem, quando eu mirava a vista, não era um avião, e ele já vinha na minha direção. Aí eu olhando assim, lá e vem se aproximar. E aquela cheio de luz em cima e todo redondo. E, glória a Deus, cheio de luz em cima e... É que eu fico me lembrando. E tinha um bocado de luz assim pra baixo, né? Assim como se fosse assim no fundo dela, um bocado de luz. E naquele momento que eu vi aquelas luzes no fundo dela, e eu pegava e ficava com medo, eu tinha medo. E eu vi em cima, ela era toda rosazinha, ela era toda rosa em cima. E aquela embaixo, ela era toda... Como é que eu quero dizer? Ela era as luzes, não dava pra me ver qual era a cor por causa das luzes. As luzes era... Tá vendo a luz que chega focava assim no chão? E eu entrava pra dentro dessa casa que eu tava na calçada, eu entrava pra dentro dessa casa. Eu não sei se eu passava a parede, eu não sei, eu não vi porta abrindo pra mim, acho que eu passava era a parede, entrava pra dentro dessa casa. E lá dentro tinha um homem, e esse homem parece que saiu, não entendi bem. E eu ficava lá nessa casa. E eu não sei se levava a mulher que tava mais eu, não sei se levava a mulher que tava mais eu, só sei que eu entrava pra dentro dessa casa, entendeu? Aí, meus amores, eu me acordei, porque eu também, esse sonho é tão grande que eu já fui pra outro canto, tava em outra casa, também não entendi nada, entendeu? Aí eu só conto só até aí por causa dessa nave, era uma nave espacial, pra mim era uma nave espacial, era toda redondinha assim, por cima era redondinha, cheia de luzinha, coisa mais linda, rosazinha. E embaixo era cheio de luz, e ela veio pra pegar eu sabia que era pra pegar, eu chegou e entrei pra dentro da casa, entendeu? E eu não via só, como eu falei pra você, vinha com outra mulher, e parece que ele levava essa mulher, e eu ficava só dentro dessa casa mais esse homem, entendeu? E eu ficava lá, mas esse homem nessa casa, entendeu? E esse homem depois só me saía. Eu entrava lá nessa casa que tava esse homem saía, entendeu? Ele não ficava mais nessa casa, ele saía. E eu ficava lá nessa casa esperando, né, que fosse embora, né? Então, eu me acordei, eu não vou mais nem falar mais rápido, que eu só conto só até onde eu entendi. E quando eu vi as pessoas falando também que sonhou com nave espacial, é o mesmo sonho que eu tive. Aí, meus amores, é o que? O arrebatamento, né? O arrebatamento. Meus amores, vocês vigiem, vocês estejam alerta, porque Cristo, a qualquer momento, ele pode voltar. A gente que tem que estar aguardando por ele, entendeu? Meus amores, deixa eu soltar mais um versículo aqui para vocês. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Esse versículo aqui era para mim ter soltado no terceiro sonho. Porque esse versículo aqui é justamente pro terceiro sonho que eu tive. Que ele estava pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Ó,
Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Como ele apareceu pra mim, tava pregando nas redes sociais, entendeu? Encerrei pra você. E também encerrei o sonho, soltei o sonho tudinho pra vocês. Não guardei nenhum. Deixa eu ver se eu guardei algum. É porque é muitas visões que eu tenho com ele, né? O primeiro sonho eu não soltei, mas já soltei outro vídeo pra vocês, tá bom? Soltei todos os sonhos. Todos os sonhos. Ah, faltou, eu me esqueci de um, vou soltar pra vocês agora. Eu sonhei, meus amores, que eu tava numa rede deitada e o meu espírito tava assim flutuando, né, no ar, e eu tava na rede deitada dormindo. E ele chegava, né, eu acho que ele falava alguma coisa na minha cabeça. Ele chegava assim, eu tava deitada na rede, ele se inclinava assim pra falar alguma coisa na minha cabeça. E eu me acordei, entendeu? Esse é o sonho também que eu solto pra vocês, porque são revelações que ele me deu, entendeu? E o que é pra fazer, como tem escrito. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, é alerta. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Cristo chama vocês ao concerto. Deixa eu soltar aqui. Só mais o último versículo que ele começou pregando no livro de... Eu acho tão engraçado as coisas de Jesus. Quando ele começou chamando as pessoas ao arrependimento. Quando ele começou, ó, o início do ministério de Jesus. Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava voltando para Galiléia e dizendo, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, nos confins do Zobolão e Nataf. Ele andava demais, né? Pra cima e pra baixo, glória a Deus. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zobolão e a terra de Nefeli, junto o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia, das nações. Glória a Deus. Então, assim, meus amores, aí eu vou soltar pra vocês sobre o que? Esse povo todinho, como a nossa geração hoje, ela tá sentada em treva. A nossa geração tá sentada nas trevas, na sombra da morte. Toda a nossa como é que chama? A nossa geração tá, do mesmo jeito que eu vou ler pra vocês agora, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz, que é o que? O arrebatamento, a salvação da alma de vocês. E para os que estavam assentados sobre a região da sombra da morte, raiou uma luz. A nossa luz, a nossa esperança agora é o que? A vinda de Jesus. Para quê? Para que nos o quê? Ó. Para que nos salve, entendeu? Ó, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a você: arrependei-vos, porque Cristo está voltando pela segunda vez. E Cristo quer o que? Arrependimento da nossa parte, transformação de vida. Porque senão não sairão dessa terra não, entendeu? Ele só leva os que são remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. João Batista, do mesmo jeito, pregando no início das pregações dele, ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Entendeu? Vou ler o versículo 3. Porque é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Se vocês não endireitar as veredas de vocês, consertar o caminho de vocês com Deus, se vocês não endireitar os caminhos de vocês, ele tá pra vir buscar o povo dele, a igreja dele na terra. Mas o que? Não vão com ele porque não estão com os caminhos consertados. Tá falando que justamente para os crentes. Tá falando também justamente para o ímpio, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não confessou. Quer ir com Jesus, mas ainda não confessou, ainda não aceitou. E se Cristo vir logo? Meus amores, cada dia que Cristo não vem, é uma oportunidade que ele dá a vocês sabiam? Ele já poderia ter vindo. Se lá no céu, como está escrito no livro do Apocalipse, como ele já me mostrou no céu, ele me mostrou. No céu, ele me mostrou 144. Aqui no livro do Apocalipse tem 144 mil do Cordeiro e de Deus, né? Que é os remidos. E
Ele também me mostrou no céu 144 e 1. Faltava bem pouquinho para completar esse número de 100.444, né? Então, faltava bem pouquinho para completar isso, já completou. Entendeu, meus amores? Aí o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que aceitar Jesus. Vocês têm que correr porque a oportunidade de vocês é agora, entendeu? Felizes somos aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Porque os outros vão ressuscitar depois, após mil anos. 1000 anos, então, 1000 anos. Prepara-te para ser retirado da terra e passar 1000 anos, sei lá nem aonde, né? Porque nas Santas Escrituras diz que só entra no céu se for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Senão, nem isso tu não vê ele, né? Então, e vai ver porque está escrito nas Santas Escrituras que todos os joelhos se trobarão perante a ele. Essas pessoas que vão deixar Jesus, essas pessoas que vão, eu falo pelos meus 2 filhos, porque antes deles morrerem, eles viram Cristo, eles se ajoelharam perante a ele, como eu falei para vocês no sonho. Eles se ajoelharam perante a ele no sonho. Então, eles viram Cristo, eles tiveram oportunidade, entendeu? Mas o que? Jogaram fora, não ficaram aguardando ele. As pessoas vão ver ele, entendeu? Após isso, agora só... Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Entreguei toda, como é que chama? Entreguei todos os meus sonhos pra vocês. Agora eu vou soltar na internet também todinho hoje, entendeu? Vou postar o vídeo inteiro, ainda vou postar... naqueles outros lá que são os vídeos pequenininhos, vou soltar, né? Que eu fico até sem cara de mais soltar, mas eu solto esse vídeo todinho hoje pra vocês, tá bom? Porque é sobre os sonhos, as alertas pra vocês, entendeu? Todo sonho, toda a visão que Cristo me deu é de alerta pra vocês, é alerta. É alerta. Já soltei um, é só vocês olharem. Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro em plataforma, não. Eu não tô pra vender o evangelho, não. Eu tô aqui pra pregar a palavra de Deus e também tô aqui pra o quê? Pra alertar as almas dele, que Cristo quer que a gente alerte vocês, da vinda dele, entendeu? Meus amores, fui.